Olá, pessoal! Nesse vídeo eu vou falar sobre uma das queixas que nós recebemos muito de várias mulheres de diversas idades, que é o seguinte: a minha voz é muito fina, tem como deixar ela mais grave? Então, meu nome é Mara Kelly Christman, eu sou fonoaudióloga e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre essa questão da frequência e já vou te dar algumas dicas de como você pode ajustar essa frequência. Se esse tema te interessa, se esse assunto de comunicação, de falar melhor te interessa, já se inscreve aqui no canal e também ativa as notificações no sininho para que você seja avisada a cada novo vídeo. Bom, gente, quando a gente fala de frequência, né? Frequência é o grave e o agudo, né? Então, isso que é a frequência, tá? Nós precisamos ter em mente que a frequência da nossa voz, ela precisa estar de acordo com alguns parâmetros, como o nosso corpo, a nossa altura, né? Se a gente for ver, mesmo mulheres mais altas, elas têm a voz um pouco mais grave, porque a laringe é maior, né? Mulheres mais baixinhas vão ter a voz um pouco mais fina, né? E isso está de acordo com o corpo, precisa estar de acordo com a nossa idade também, né? A tendência é sempre que quanto mais a gente vá amadurecendo, né, com o passar da idade, a gente vá estabilizando a voz numa frequência um pouco mais grave, né? Então, assim, esse parâmetro tem que estar relacionado à nossa idade também e ao gênero, enfim. Às vezes, vamos só diferenciar um aspecto que é a percepção, né? A percepção, às vezes, da pessoa, ela não está bem ajustada. Por quê? Porque a gente, normalmente, nós escutamos a nossa própria voz, assim como eu estou falando aqui, eu escuto a minha voz de duas vias, tá? A voz que sai daqui entra de volta na minha orelha e também eu escuto aqui por dentro, né? Então a minha voz, ela é produzida aqui na laringe, ela faz a laringe vibrar e eu já escuto ela por dentro pela vibração que ela vai ocasionar. Então a gente diz que a gente escuta por via óssea. Quando a gente escuta a nossa voz dessa maneira, nós temos a impressão de que ela é um pouco mais grave, porque a gente escuta mais essa vibração, né? E aí, quando a gente escuta a nossa voz eventualmente gravada, como por exemplo, hoje até é mais comum, né, os áudios no WhatsApp, então a pessoa escuta o seu áudio e fala assim: gente, que horror, como a minha voz é aguda, meu Deus, porque ela não está acostumada, não está habituada a escutar a sua voz somente pela via externa, né, pela via aérea. Então, o primeiro passo é tentar identificar se realmente a tua voz é aguda demais ou se é apenas uma percepção pela falta de costume, tá? Quando a gente tem uma alteração muito importante na frequência, assim, muito divergente do que seria o esperado, já deixo aqui registrado para vocês que é importante buscar auxílio de um fonoaudiólogo e de um otorrinolaringologista, tá? Porque existem algumas doenças aqui na nossa laringe, algumas alterações que podem alterar a frequência, como é o caso muito comum, né? Quem é fumante sempre vai ter a voz muito mais grave em função desse inchaço que a fumaça, né, do cigarro vai causar lá nas pregas vocais, tá? Então isso é uma alteração bem importante, bem grave, precisa de auxílio fonoaudiológico e médico, e entre outras alterações também. E se eu falasse assim, tá com uma voz extremamente fina, né? Aí sim seria uma alteração bem importante de frequência. Ou eu poderia também ter uma alteração mais discreta, né? Mas falando mais alegre e com a entonação sempre mais ascendente, né? Então acaba que tornando a voz como um todo um pouco mais fina. O que acontece, gente? Quando a gente tem a voz mais fina do que seria o esperado para nossa idade, para o nosso sexo, para nossa estrutura física, isso interfere na confiabilidade do nosso discurso. Sabe por quê? Porque as vozes finas, elas são associadas a vozes de crianças, né? Porque criança tem a voz fina. E as vozes de crianças em si, elas não são confiáveis para algo técnico, porque elas ainda não têm maturidade, né? Para trabalhar, por exemplo, enfim. Então,
Quando a gente escuta uma pessoa que tem a voz mais fina do que era esperado, a gente tem esse estranhamento e a gente acaba, mesmo que isso não venha para o consciente, a gente não pensa assim, né? Eu não confiei nesta pessoa, mas o nosso inconsciente traz lá uma pulguinha atrás da orelha, né? Então, se você, por exemplo, for gestora, né, de algum serviço, possivelmente você não vai delegar algo muito importante a uma outra mulher que tem a voz mais fina, entendem? Então, assim, a gente acaba no nosso inconsciente, essas percepções acabam pesando. E aí se você tiver, né, a voz mais fina do que o esperado, pode também sentir alguns prejuízos na vida profissional. Não que mulheres com voz fina não tenham sucesso, porque eu já vi várias, né, que têm sucesso. Mas aí ela precisa se esforçar, parece que muito mais, né, para provar, para mostrar resultados e acaba sendo muito mais penoso, né? Então, nada mal, né? Deixar a voz um pouco mais estável, um pouco mais confiável, que aí já ajuda, se você for uma boa profissional também, vai ser um pouco menos difícil, né, de conseguir alcançar e atingir os seus objetivos. Bom, então assim, uma dica simples, gente, para conseguir deixar a voz um pouco mais grave, é simplesmente tentar deixar a entonação mais aqui, né? Tentar não ficar tanto nos agudos, né? Não falar assim tão... Tá? Então, tentar deixar a voz mais firme, segurar ela mais aqui, estão percebendo? Eu posso mudar a minha voz, mas eu posso também segurar ela aqui. Não que você não vá fazer melodia na sua voz, vai, claro, mas de início desse treino, procura deixar ela mais aqui. Eu até vou contar para vocês uma experiência que eu mesmo vivi, tá? Foi muito engraçado porque eu sou fonoaudióloga, né, e trabalho direto percebendo a voz das outras pessoas. E quando eu tive a minha filha, eu, né, falava infantilizado com ela, normal, quando ela era bebezinha. Fiquei 1 ano só em casa com ela. E quando eu voltei a trabalhar, atender pacientes, eu estava com a voz infantilizada, né? De tanto que eu só falava com ela o dia inteiro, eu estava com a voz infantilizada. E em um certo momento, atendendo uma paciente, fui medir a frequência dela e fiquei conversando junto. Quando eu vi a minha frequência, falei, nossa, eu tô com a frequência aguda demais. E aí eu fiz isso também, comecei, ó, vamos voltar, né? Vamos voltar. Deixa a voz mais aqui. Cuidado, tá, gente, para não também deixar a voz grave demais, porque não pode. Se você deixar a voz grave demais, também vai destoar, também vai ficar algo que não conecta, né? O corpo que a gente tá vendo não conecta com essa voz, então também dá uma ideia, opa, tem alguma coisa estranha com essa pessoa aí que eu não tô confiando muito, tá? Não conecta. Sem falar que voz grave demais, ela também tem uma tendência a ocasionar muito mais fadiga vocal, cansaço vocal e outros problemas de voz. Então, o ideal, gente, é manter a frequência num limiar aí que seja confortável dentro da tua estrutura, né, da tua estrutura laríngea. Então, assim, já adianto que em casos mais extremos, se você não conseguir, não perceber que é fácil fazer essa mudança, procura um fonoaudiólogo, que um fonoaudiólogo vai te orientar e vai tornar aí essa mudança muito mais fácil e muito mais rápida também, além de também conseguir avaliar com toda a precisão para ver se a tua frequência tá adequada ou se ela precisa ser modificada. Pessoal, se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você, dá um like e também já encaminha para as amigas aí que, né, ele pode auxiliar muitas pessoas. Um abraço, tchau, tchau!